E aí, galera, professora Michele Marques de Biologia aqui, junto com a equipe do Educa Prova, que vai te levar ao sucesso e aprovação em mais uma aula de Biologia. A gente continua falando sobre fisiologia humana e hoje a gente fala sobre o nosso querido sistema cardiovascular. Pega seu caderno, suas anotações e vamos lá complementar aquilo que você já sabe e te levar ao sucesso, pessoal. Vamos lá. Começando aqui falando sobre as estruturas, os componentes que formam o sistema cardiovascular. Ele é um sistema muito importante, ele é incrivelmente perfeito no seu funcionamento, mas ele é estruturalmente simples. A gente tem basicamente vasos sanguíneos e o coração. Então, é um sistema formado por uma bomba muscular que propaga, que pulsa o sangue para que ele se espalhe pelo corpo e esse sangue viaja fechado dentro de vasos sanguíneos. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a diferença entre os três tipos possíveis de vasos. Existem os vasos chamados de veias e os vasos que são as artérias. E ainda um menorzinho, pequenininho, que são os nossos queridos capilares. Quais são as diferenças entre esses três tipos de vasos? Começando pelas artérias, que a gente sempre lembra delas. Geralmente o pessoal fala que a artéria transporta sangue arterial e a veia transporta sangue venoso. Primeiro ponto, não repita isso, tá? Isso não funciona, não é assim. A artéria, ela transporta sangue saindo do coração. Então, ela é sempre um vaso de saída do coração e um vaso de chegada nos órgãos. Fica mais interessante você pensar no direcionamento do que no que ela está transportando. Então, artérias são vasos de saída do coração, enquanto veias são vasos de retorno ao coração. Meu ponto de partida é o coração. Por que eu não devo usar, professora, a expressão de que artérias transportam sangue arterial e veias sangue venoso? Porque a gente vai ver mais para frente que no coração existe uma artéria e uma veia que transportam sangue diferentes. Tem uma artéria que transporta sangue venoso e uma veia que transporta sangue arterial. Então não é legal usar essa definição, tá? Primeira coisa é pensar origem e destino. Artérias saem do coração e vão para os órgãos. Veias saem dos órgãos e chegam no coração, beleza? Então, nunca pensar de que ele transporta sangue arterial ou sangue venoso. Mas existe sangue arterial e venoso? Existe. O sangue arterial é aquele que a gente diz que é mais rico em oxigênio, enquanto o sangue venoso tem menos oxigênio, logo tem mais CO2. Existe uma diferença entre os dois tipos de sangue, mas não é esta diferença que a gente usa para identificar artéria e veia. As artérias, elas costumam ser mais calibrosas. O que é isso, professora? O que é uma veia calibrosa? É uma veia. Deixa eu escrever direitinho aqui, fica mais certinho. É uma veia que apresenta maior calibre, calibrosa. Ela apresenta uma espessura. Gente, não é tamanho, é espessura da parede. Nas artérias, a gente encontra camadas mais densas de tecido muscular. Lembrando, por favor, que isso aqui é tecido muscular liso, tá, minha gente? Os nossos vasos sanguíneos são formados de tecido muscular liso, aquele de contração involuntária, que é mais lentinho, né, mais resistente, e todas as paredes, seja de veia e artéria, a gente encontra músculo liso. Além do músculo liso, a gente encontra diversas outras camadas formando essa parede dos vasos. Na artéria, essa parede é muito espessa, por um motivo relativamente simples: pressão de sangue. Como a artéria é um vaso de saída, então ela sai com o sangue com a maior força e velocidade possível. E por isso ela precisa ser mais resistente para aguentar a pressão que o sangue faz quando passa por ela, tá? Então a principal diferença aqui entre artéria e veia é que a artéria, ela é mais calibrosa e ela é um vaso de saída do coração para os órgãos. A veia tem outra característica. A veia, ela é mais delgada, ela é mais fininha. Ela é fininha, não, mais uma vez, no diâmetro. Ela é fininha na espessura da parede. Ela tem uma parede mais delgada. Então, ela tem os mesmos componentes de revestimento interno, de tecido muscular, tudo certinho, porém mais fininha. E por que ela é assim mais fininha? Porque ela é um vaso de retorno para o coração. Então, o sangue já vai voltar com menos velocidade e com menos pressão. Daí ela volta mais tranquilo, o sangue volta mais tranquilinho. Eu não preciso que esse vaso seja tão resistente assim como a artéria é. Então, estruturalmente, são dois vasos diferentes. Existe um ponto a mais que a gente não encontra
nas artérias, que são as válvulas. As válvulas venosas são exclusivas das veias. Professora, mas está escrito válvula. Os dois termos estão corretos, tá? Seja válvula, seja válvula. Os dois se encaixam bem. Toda válvula ou válvula é uma membrana, tá aqui ela bonitinha, que serve para impedir o refluxo, o retorno. Então, é como uma porta que só abre em um sentido. O sangue passa, essa válvula abre, ela fecha e o sangue não volta. Não há retorno do sangue. O nosso sistema circulatório é fechado, porque todo o sangue fica sempre dentro de um vaso e ele é sempre unidirecional. O sangue só vai sempre na mesma direção. Sai pela artéria, volta pela veia. Sai pela artéria, volta pela veia. E essas válvulas garantem que não vai haver esse refluxo, esse retorno do sangue onde elas estiverem presentes. E quem são os capilares? Os capilares são os vasos mais fininhos. Capilar me lembra cabelo, né? Não é cabelo, ele é mais fino do que o fio de cabelo. São muito, muito delgados. Se você prestar atenção, os capilares nem têm camadas na sua parede. A gente identifica aqui pelo menos 3 camadas diferentes: a mais externa, a mediana e a mais interna. Nos capilares, a gente não tem essas camadas. A gente tem apenas uma coisinha, que é o endotélio. O mesmo endotélio a gente acha quando fala de vasos e de artérias e de veias. Tá aqui, ó, que é a parte interna. A gente chama de túnica íntima ou endotélio. Endotélio é o epitélio de revestimento. Você vai lembrar que epitélio são tecidos que cobrem superfícies, seja interna ou interna. Quando a superfície está dentro do vaso, a gente chama de endotélio. É a mesma coisa que o epitélio que está aqui, mas o endo é exclusivo dos vasos. Um capilar é tão fininho, mas tão fininho, que ele é formado apenas do endotélio, apenas por uma única camada de células. E isso aqui me dá uma vantagem. Qual vantagem, professor? O que é que tem de interessante aqui? Toda a substância que está passando aqui dentro do capilar, seja oxigênio, CO2, aminoácidos, vitaminas, glicose, qualquer coisa que esteja passando aqui, com muita facilidade ele sai desse capilar, porque é só uma camada que ele tem que atravessar, ou ele entra nesse capilar, porque é só uma camada que ele tem que atravessar. Então, onde eu acho capilares no meu corpo? Em qualquer lugar. Os capilares estão no pulmão, fazendo a troca gasosa, a hematose. Os capilares estão no intestino, absorvendo nutrientes. Os capilares estão nos rins, fazendo a filtração do sangue. Os capilares estão no fígado, transportando e metabolizando substâncias. Em qualquer lugar do seu corpo você encontra esses capilares. São os vasos mais finos e que permitem a troca de substâncias. Se não houvesse capilar, o oxigênio que está aqui dentro desse vaso, ele não sairia. Ele não consegue, por exemplo, numa artéria, sair desse vaso por aqui, porque são tantas camadas de célula que à medida que o oxigênio vai saindo, ele vai sendo consumido, ele não chega do lado de fora. E nada entra também, porque são tantas camadas que essas células vão retendo esse componente. Então, o único jeito de eu permitir troca de substâncias, qualquer que seja boa ou ruim, é através de capilares. Então, eles são especiais porque permitem essa troca. Artérias e veias são vasos de transporte, um de saída do coração, outro de retorno para o coração. E os capilares, os vasos onde acontecem a troca de substâncias, beleza? Saindo dos vasos, a gente chega à nossa bomba muscular maravilhosa, que é o nosso coração. Vamos lembrar aqui das partes, dos componentes. Nosso coração, ele é dividido ao meio. Existe um septo central que separa o coração em 2 lados, o lado esquerdo do coração e o lado direito. Lembrando que esse coração, ele é uma imagem espelhada. Você vai olhar para ele no papel, você vai fazer isso aqui com ele, você vai colocar ele no seu coração, no seu peito. Porque ele está aqui um espelho, você está vendo um reflexo, tá? Então, se eu pegar do jeito que ele está aí, desenhado na sua tela agora, se você virar para cá, você vê que o lado esquerdo está do lado esquerdo e o lado direito está do lado direito, tá? Então, aqui é a imagem espelhada, certo? Não esquece de fazer isso. É o espelho. Então, o lado esquerdo do coração apresenta 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Do lado direito do coração, a gente acha as mesmas cavidades, um átrio e um ventrículo. Os átrios é como a gente vai chamar essas salinhas menores. Átrio é sala de recepção. Então, aqui a gente vai ter o átrio direito e desse lado a gente vai ter o átrio esquerdo.
Tá aqui marcadinho para a gente marcar quem é quem. E mais abaixo, a gente tem as duas grandes cavidades cardíacas. Aqui a gente vai ter o ventrículo esquerdo, e desse lado daqui, a gente vai ter o ventrículo direito. Ventrículo direito. Então, dos dois lados, dois átrios, dois ventrículos. O coração ele é uma bomba muscular. Ele é todo feito de músculo. Músculo, que é o tecido, está aqui embaixo, lembra que é o tecido muscular estriado cardíaco, que tem contração involuntária, que trabalha feliz, ininterruptamente, que produz muita energia, que gasta muita energia e que trabalha bem de boas. Então, o coração ele é uma grande massa, máquina, perdão, muscular. Ele é formado de músculos, apenas. E ele, do lado de dentro, é oco, dividido em 4 câmaras. Existe esse septo central, que divide o lado direito e o lado esquerdo. Como é que o sangue chega no coração? Vamos representar aqui em azul a chegada do sangue venoso, tá? Então, a gente vai representar em azul, vou colocar aqui, ó, sangue venoso. Então, a gente tem 2 vasinhos de chegada, sangue venoso. O azul e o vermelho são 2 cores padrão para representação do sangue. O sangue venoso, ele vai chegar ao coração sempre pelo lado direito. O lado direito recebe o sangue venoso que vem do corpo da gente. E qual o nome do vaso que junta todo esse sangue venoso e leva para o coração? É uma veia, porque todo vaso de chegada no coração será sempre uma veia. É a veia cava, tá? Então eu tenho aqui em cima a veia cava superior, que está trazendo o sangue da cabeça e dos braços, e aqui embaixo a veia cava inferior, que está trazendo o sangue que vem das pernas e do tronco. Tudo bem? Ficou claro isso? Lado direito do coração, veia cava superior, veia cava inferior, estão drenando esse sangue venoso que está vindo do corpo. Esse sangue chega sempre pelo átrio, então o átrio será sempre a porta de entrada. Todo o sangue venoso que vem das veias cavas entra pelo lado direito, a partir do átrio direito. Desse átrio direito, o sangue migra até o ventrículo direito e ele vai passar por uma válvula. O coração tem 4 válvulas que separam as 4 cavidades. Essa primeira válvula é a válvula tricúspide. Tá aqui, ó, como a gente chama de válvula ou válvula tricúspide. Tricúspide. Essa válvula separa o átrio direito do ventrículo direito, tá? Exatamente essa no meio. De vez em quando as pessoas apresentam algumas cardiopatias e precisam, por exemplo, trocar essas válvulas, substituir essas válvulas. Do lado direito, esse sangue que continua venoso, ele agora vai ser bombeado para fora do coração. E ele vai ser bombeado passando obrigatoriamente por outra válvula. Aqui do ladinho, essa aqui vai ser a válvula pulmonar, porque ela está levando o sangue agora para os pulmões, válvula pulmonar, levando o sangue direto, perdão, para os pulmões. E o sangue está saindo, eu quero a atenção dos senhores agora. O sangue está saindo por um vaso, vou deixar de azulzinho. O sangue está saindo por um vaso. E esse vaso ele se divide exatamente em 2 partes. Uma parte sai por aqui e outra parte sai pelo outro lado. Esse vaso é um vaso de saída. Como se chama um vaso de saída do coração? Artérias, tá? Não esquece que isso aqui é uma artéria. Mas, professora, artéria com esse sangue azul, lembra o que eu disse agorinha? Eu falei para vocês que artérias, você não pode dizer que artérias transportam sangue arterial, por causa da exceção. Isso aqui, gente, é a nossa querida artéria pulmonar. Apesar de ser uma artéria, ela está transportando sangue venoso, porque o sangue que entra e sai do coração não sofre mudança nenhuma, nenhuma. Traz a câmera para mim, por favor. Quero que vocês prestem atenção numa coisa e pensem comigo. De onde o coração consegue oxigênio para ficar batendo sem parar? De onde o coração consegue glicose para fornecer energia e ele trabalhar sem parar? Qual é a fonte desse oxigênio, dessa glicose? Você pode pensar, ué, do sangue que passa por dentro do coração. O sangue está ali entrando e saindo, então talvez o sangue pegue um pouquinho desse oxigênio para ele, dessa glicose para ele. A resposta é não. O sangue que entra e sai do coração, ele entra e sai do jeito que ele chegou. O lado de dentro do coração não altera em nada a composição do sangue. Anota isso. O sangue que passa pelo coração não sofre nenhuma alteração. Ele entra e sai
do jeito que ele passou. E de onde é, professora, que ele vai conseguir nutrientes? Dos vasos que estão do lado de fora, que a gente conhece como as artérias coronárias, por exemplo. Os vasos que passam na superfície do coração. Eles que levam oxigênio, glicose, aminoácidos para que o músculo cardíaco funcione, tudo bem? Não é o lado de dentro. Lá dentro é livre, o sangue vai e volta de boinhas. É o sangue que circula externamente, com vasos que estão na superfície do coração. Eles é que nutrem e alimentam o coração, tudo bem? As artérias coronárias. Vamos voltar para cá para o desenho. Então, o sangue saiu pelas artérias pulmonares e foi direto para os pulmões. O que, que vai acontecer no pulmão? O sangue vai receber oxigênio, ele vai fazer uma troca. Nessa troca gasosa, ele entrega o CO2 e recebe o oxigênio que você acabou de respirar. Ou seja, quando o sangue vai para o pulmão e sai do pulmão, ele sai arterial. Ele não é mais um sangue venoso, porque você trocou a composição dele. Vou usar aqui para não, já que a imagem é vermelha, vou usar um laranjinha, tá? Só para a gente entender que é sangue arterial. Esse sangue vai voltar para o coração pelas veias, porque todo o sangue que chega no coração chega por uma veia. E nesse caso aqui é a veia pulmonar, porque está vindo do coração, dos pulmões, perdão. E ele transporta que tipo de sangue? Sangue arterial. É esse sangue arterial que vai ser transportado agora para dentro do coração e depois distribuído para o resto do corpo. Tudo bem? Então, essa veia pulmonar, se liga nisso, por favor. É a veia porque está chegando do coração, mas não é uma veia porque transporta sangue venoso. Ela transporta sangue arterial. São as duas pegadinhas. A artéria pulmonar transporta sangue venoso e a veia pulmonar transporta sangue arterial. Esse sangue entra através desse átrio esquerdo, passa por esta válvula. Esta válvula se chama mitral ou válvula bicúspide, está o nome dela aqui. Válvula bicúspide ou mitral. A gente conhece ela também como mitral porque ela lembra uma mitra, que é o chapeuzinho do padre, separadinho, ela só tem duas divisões. Essa válvula bicúspide, o sangue passa agora para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo agora ele vai ser bombeado por mais uma válvula, e ele vai sair por essa artéria gigantona, que se divide em outras três, logo aqui no comecinho. Esse vaso, senhores, essa que é a nossa querida artéria aorta, a maior de todas, a gigantona, a mais importantona. Essa aorta vai levar sangue agora para o corpo inteiro, vai distribuir sangue para o corpo inteiro. E aí eu tenho uma observação. A gente tem abaixo da válvula mitral, a gente tem essa segunda válvula, tá aqui embaixo, que é a válvula aórtica, tá? Ou válvula aórtica, que é a que leva o sangue, né, do ventrículo para a aorta, aórtica. Essa válvula separa tanto o ventrículo da aorta e tem uma observação muito importante aqui. O sangue, quando ele sai pela artéria pulmonar e ele vai diretamente para os pulmões, o pulmão está perto do coração. Então, a força necessária para bombear esse sangue pela artéria pulmonar não é tão grande assim. Agora, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e passa pela aorta e vai ser distribuído para o corpo, aí o negócio é mais sério, porque esse sangue precisa ir com força, pressão e velocidade suficientes para ir e voltar. Então, o lado esquerdo do nosso coração é sempre o lado mais forte. A parede muscular é muito mais espessa e muito mais forte desse lado do que o lado direito. O lado direito vai para os pulmões, o lado esquerdo vai para o corpo, logo ele tem uma parede muscular muito mais forte, muito mais densa. Tudo bem? Como é que a gente consegue controlar o funcionamento do coração? Quem é que decide se o coração vai bater mais ou vai bater menos? O coração tem duas centrais de comando, pessoal. A primeira central de comando é dele mesmo. Ele tem uma região chamada de nó. Nó porque é um conjunto de nervos, tá? Juntinhos. O chamado nó sinoatrial. Tem esse nome porque está no átrio, tá? No sino porque é a base do átrio. O coração ele é um cone invertido. Ele está de cabeça para baixo. Então, essa aqui seria a base do coração. E nessa base, a gente tem essa região que corresponde a esse nó sinoatrial. Mais embaixo, exatamente entre o átrio e o ventrículo, a gente tem outro nó, chamado de nó átrio ventricular, como o próprio nome diz.
ele separa aqui a região entre átrio e ventrículo. Esses dois nós são células nervosas. Então, tudo que tem aqui dentro são neurônios, tá? Então, tá aqui, ó, são neurônios. E a função desses neurônios é gerar impulso elétrico. O impulso elétrico nasce no nó sinoatrial, se espalha diretamente para o nó atrioventricular e desse nó atrioventricular esse impulso elétrico vai se espalhando pelo músculo cardíaco via fibras nervosas. São as fibras de Purkinje, essas fibras que distribuem esse impulso, e o feixe de His, que é esse feixe nervoso principal que parte desses centros de comando e se espalha pelo coração. Ou seja, o impulso que faz o coração bater nasce no próprio coração. A gente chama isso de ritmo cardíaco. Traz a câmera para mim, por favor, para a gente conversar sobre esse movimento. Esse movimento que o coração faz, olha, são dois nós. Primeiro, segundo. Existe um delay, um defeito na comunicação entre esses dois nós. E esse defeito gera exatamente esse intervalo entre os dois impulsos. Esse impulso entre os dois, ele tem uma cadência, ele tem um ritmo, e ele mantém essa cadência estável. Ou seja, o coração é responsável pela manutenção do ritmo cardíaco. Ele está aqui funcionando de paz, de boinhas, tranquilo. Essa é a cadência do coração. Porém, imagine que você está com a cadência estável, o coração está batendo de boas, e você decide subir uma escada. E você precisa agora que o seu coração mande mais sangue para as pernas, por exemplo, para você terminar a atividade física. E aí você precisa que esse ritmo entre agora numa frequência diferente. Você mantém a sua cadência, mas você melhora ou aumenta ou diminui a frequência. E aí entra outro órgão, é o bulbo, como a gente já viu lá atrás. Quem decide a frequência, que é o número de batimentos por intervalo de tempo, é o bulbo. Quem define o ritmo, que é a cadência, o movimento orquestrado, é o próprio coração. Eu preciso dos dois funcionando bem para que meu corpo trabalhe de forma ideal, tá? Então tem hora que minha frequência tem que cair, tem hora que minha frequência tem que aumentar, mas o meu ritmo precisa ser mantido de forma estável. Uma pessoa com arritmia cardíaca é uma pessoa que está sem ritmo cardíaco. De alguma forma, o coração não está conseguindo manter uma cadência, uma coerência na manutenção desse ritmo, tudo bem? Bradicardia é quando a frequência cai demais e taquicardia é quando essa frequência fica alta demais, sem necessidade, fora do padrão do que deveria estar acontecendo. Então, são irregularidades no funcionamento do coração, beleza? Então, vamos seguir aqui. E para encerrar, vamos falar sobre como é que esse sangue se distribui. A gente já aprendeu que o coração, a partir do coração, a gente tem vasos de saída e vasos de chegada. Os vasos de chegada no coração, vermelho. Os vasos de chegada no coração são as veias. Eles trazem sangue que veio do corpo. E os vasos de saída do coração são as artérias, que levam o sangue para o resto do corpo. Então, a gente tem aqui a chamada pequena e grande circulação. A pequena circulação também pode ser chamada de circulação pulmonar, enquanto a grande circulação também pode ser chamada de circulação sistêmica, porque ela envolve todos os sistemas do corpo. A diferença entre as duas é o tamanho e a destinação do sangue. Na circulação pulmonar, quem sai é o sangue venoso. Ele sai do coração para os pulmões para poder entregar esse CO2 e receber o oxigênio. Ela é mais curta e minha intenção é promover a troca gasosa. Na grande circulação, o sangue sai do pulmão para o corpo. Ele vai migrar para o corpo inteiro e a intenção aqui é entregar nutrientes, levar o oxigênio, levar a glicose, distribuir para o corpo esses elementos. Então, há sempre uma troca. E as duas circulações, obviamente, acontecem simultaneamente. Não é primeiro uma, depois outra. Quando o coração contrai, ele manda sangue ao mesmo tempo para os pulmões, onde vai receber oxigênio, para o corpo, onde ele vai entregar oxigênio. Daí o sangue volta. Quando volta, a gente redistribui. O sangue volta e a gente redistribui. Quando o sangue voltar, ele sempre voltar para o lado contrário. Você distribui, ele volta para o lado contrário e a gente distribui. Então, na grande circulação, o sangue é distribuído para o corpo, cabeça, pernas, tronco, braço.
e na pequena circulação envolve apenas o pulmão e é onde acontece a troca gasosa. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para os senhores esse sistema que é um dos mais perfeitos que existe e a gente se encontra no próximo bloco, tá? Um abração e até a próxima aula.